Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Se você é fã de cinema e sente saudades dos anos 90, já deixa o seu like e se inscreve, porque hoje vamos embarcar numa viagem no tempo. Feche os olhos por um instante e tente lembrar. Qual a primeira imagem que vem à sua mente quando você ouve o nome Michael Douglas? Para muitos de nós, é a imagem daquele herói improvável, do homem comum jogado em situações extraordinárias, suando frio, com o olhar tenso, lutando pela sua vida ou pela sua sanidade. Mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que Michael Douglas era visto principalmente como um ator sério, filho do lendário Kirk Douglas, buscando seu próprio espaço em dramas aclamados e até mesmo ganhando um Oscar por The Wall Street, Poder e Cobiça. Ele era o Gordon Gekko, o símbolo da ganância dos anos 80. Ele era um produtor respeitado, que levou para casa a estatueta de melhor filme por Um Estranho no Ninho. Seu caminho parecia traçado no panteão dos grandes atores dramáticos de Hollywood. Mas então, algo mudou. A década de 90 chegou e, com ela, uma nova faceta de Michael Douglas surgiu. Uma que definiria sua carreira para toda uma geração. A virada começou, de certa forma, no finalzinho dos anos 80. Pense em Atração Fatal e Chuva Negra. Já havia ali um vislumbre do que estava por vir. Ele não era um super-herói musculoso como Schwarzenegger ou Stallone. Não, o seu poder estava na sua vulnerabilidade. Ele era o homem de negócios, o advogado, o policial que de repente via seu mundo virar de cabeça para baixo por causa de uma decisão errada, um encontro casual ou uma conspiração que ele não entendia. E nós, na plateia, nos conectávamos com isso, porque ele poderia ser qualquer um de nós. E então, em 1992, veio Instinto Selvagem. O filme foi um terremoto cultural. A tensão sexual, o jogo de gato e rato entre o detetive Nick Curran e a misteriosa Catherine Tremell, interpretada por Sharon Stone, redefiniu o que um suspense poderia ser. Douglas estava no centro de tudo, exalando um misto de desejo e perigo. Ele se tornou o rosto do suspense erótico, um gênero que dominou as conversas e as bilheterias daquela época. Ele não tinha medo de explorar personagens moralmente ambíguos, homens falhos que caminhavam na corda bamba entre o certo e o errado. Depois de Instinto Selvagem, a fórmula estava estabelecida. Em Assédio Sexual, ele era o executivo que se tornava vítima no jogo de poder corporativo. Em Um Dia de Fúria, ele encarnou a frustração de toda uma sociedade, o homem comum que simplesmente não aguentava mais e explodia. Quem não se sentiu um pouco como Dee Fens em Um Dia Ruim no Trânsito? E em Vidas em Jogo, ele nos levou para um labirinto psicológico tão intenso que saíamos do cinema questionando a nossa própria realidade. O que tornava Michael Douglas tão magnético nesses papéis era a sua incrível capacidade de transmitir paranoia e desespero. Você via o suor em sua testa, a angústia em seus olhos e sentia o cerco se fechando junto com ele. Ele não era um herói de ação invencível. Ele era um sobrevivente. Sua luta não era apenas física, mas principalmente psicológica. Ele nos fez roer as unhas, nos fez torcer por ele, mesmo quando seus personagens cometiam erros terríveis. Ele humanizou o medo. Essa fase de sua carreira não foi apenas uma sequência de sucessos de bilheteria. Foi um fenômeno que capturou o espírito da época. Os anos 90 foram uma década de incertezas, de mudanças tecnológicas, de uma nova ansiedade social. E os filmes de Michael Douglas eram o reflexo perfeito disso no cinema. Ele se tornou um ícone improvável, um astro de ação para o homem pensante, provando que a maior batalha, muitas vezes, é travada dentro da nossa própria mente. E por isso que, até hoje, quando revemos esses clássicos, eles ainda funcionam tão bem. Porque o talento de Michael Douglas em nos fazer sentir na pele de seus personagens é atemporal. Ele não apenas estrelou filmes, ele definiu um gênero e marcou para sempre a nossa memória afetiva cinematográfica. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem nostálgica. Qual o seu filme favorito do Michael Douglas dessa fase? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. E claro, se ainda não fez, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.